Seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que gosta aí de desenvolvimento pessoal, espiritualidade, empreendedorismo, todo dia eu vou colocar um vídeo aqui, um dia ou outro aí pode ser que não vá ter, mas vem sempre, se inscreve, manda para alguém, manda para um amigo seu. E hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que Deus espera de você, espera de nós em 2026. Eu vi essa ministração ontem na igreja e ela mexeu muito comigo e eu resolvi gravar ela, deixar ela para vocês aqui. Pode ser que eu falo com alguém de vocês. E a primeira palavra, ela inicia em Salmo 25, verso 4 e verso 5, que diz assim, salmista Davi fala assim: faz-me conhecer, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. O que é veredas? Veredas é caminhos estreitos. Veredas são caminhos onde não tem muita opção de escolhas. E Davi continua dizendo: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és, ó Deus, o Deus da minha salvação. Em ti espero todos os dias. Se a gente for analisar aqui, ó, primeiro ponto, Davi não pede bens, Davi não pede bênçãos, Davi não pede vitória, ele não pede livramento, ele pede direção. Quando ele diz assim: Deus, faz-me conhecer, Senhor, os teus caminhos, ensine-me como é andar na retidão, como é andar segundo os teus caminhos, não segundo os meus desejos, não segundo as minhas vontades. E muitas vezes vamos pelos nossos caminhos, vamos pelos nossos desejos, vamos pelos nossos sonhos, vamos pelas nossas vontades. E quando pensamos que não, estamos andando em caminhos que não se parecem com os caminhos de Deus, estamos fazendo coisas que não se parecem com as coisas de Deus, estamos andando com pessoas que não se parecem com pessoas que Deus quer pra gente, estamos indo em ambientes, nos relacionando com pessoas, às vezes estamos em negócios, em nichos de negócios que não se parece com o que Deus quer pra gente, com os caminhos dele. E aqui o salmista Davi, por um momento, acredito eu que ele deve ter percebido que não estava caminhando segundo o que Deus queria para ele, segundo a vontade de Deus. Então ele faz essa oração. Ele diz: faz-me conhecer, Senhor, os teus caminhos. Porque ele sabe que os caminhos que Deus tem para ele são caminhos de vida e não caminhos de morte. Tem uma outra passagem também que fala assim que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu fim é de morte. Provavelmente foi em algum momento Davi percebeu que aquele caminho que ele estava indo era um caminho de morte, aquelas amizades, aquele ambiente, aquela conduta, aquele comportamento, aquelas escolhas, às vezes para um pai de família, aquele tratamento com os filhos era um caminho que não se parecia com o caminho de Cristo. Às vezes para quem é casado, para quem tem uma família, às vezes a pessoa vai por outro caminho, busca um caminho errôneo, cai para as tentações, adultério, prostituição, e chega um momento que ele, com a consciência, primeiramente, ele reconhece e faz essa oração. Então, o primeiro ponto que Deus quer de nós para 2025, para 2026, é que temos essa consciência de deixar Ele nos conduzir aos caminhos que Ele tem para nós. Segundo ponto, Deus espera de mim e de você que nós honremos a presença dele. Como assim? Em 2 Samuel 6,11, um pouco antes, no mesmo capítulo 6, fala que a Arca da Aliança chegou a ficar por 20 anos. Eu não me recordo agora o nome da pessoa que ele ficou na casa, mas durante 20 anos ele ficou na casa dessa pessoa e não houve nenhum milagre, não houve nenhuma bênção, só houve miséria, só houve escassez, mesmo com a presença de Deus dentro daquela casa. Por quê? Porque ir num culto de domingo, ir na missa de dia de domingo, ler a Bíblia uma vez no mês, uma vez na semana, falar que é cristão, falar que adora a Deus,
não quer dizer nada. A presença de Deus pode estar na casa, mas se não houver honra, se não houver mudança de comportamento, se não houver mudança de mentalidade, se não houver mudança direta de consciência dentro do coração, de nada adianta. E aqui fala no versículo 2 Samuel 6,11, fala assim que a arca do Senhor, na casa de Obed-edom e Jetel, ficou lá por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa, porque a arca representa a presença de Deus. E ela não ficou no palácio, mas ela ficou numa casa comum, porque ali a presença de Deus foi honrada. Então, de nada adianta o melhor palácio, a melhor casa, a melhor mansão, o melhor condomínio, se a presença de Deus não for honrada, ali ela não gera transformação. Ou seja, onde a presença de Deus é prioridade, ou seja, na casa, na empresa, no lar, onde quer que seja, não basta simplesmente querer a presença de Deus, devemos honrar a presença de Deus. Como? Fazer com que ela traga mudança de mentalidade, mudança de comportamento, e que as pessoas vejam que ali existe a presença de Deus. Todo o tempo, louvando, bendizendo, que a presença dele se faz presente através dos nossos comportamentos. Onde Deus é bem-vindo, nada fica fora do lugar. Então Deus entra e faz morada, Deus faz o rebuliço e volta lá no ponto 1. O que Deus faz? Nos ensina o caminho e as veredas dele para nós. Só que, às vezes, vamos colocar a presença de Deus, abrimos a porta para a presença de Deus, pedimos que a presença de Deus entre, mas queremos que Deus fica ali, no caso da Arca da Aliança, no cantinho, não incomoda, não dá palpite, não muda nada. O que eu estou fazendo? Eu estou desonrando a presença de Deus. Eu estou querendo Deus simplesmente, igual muitos, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz isso. Muitas pessoas usam o nome de Deus para status. Mas não honra o que é realmente o nome de Deus, o que é a presença de Deus. E honrar o nome de Deus, honrar a presença de Deus é deixar que Ele nos mude. Ponto 3. Deus espera que você se alegre pela fé. Deus quer que nós nos alegramos em fé. Abacuque 3, do verso 17 e 18, diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e não haja gado nos currais, todavia eu me alegro no Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. O que Abacuque está querendo dizer aqui? Que louvar a Deus quando é festa é fácil. Louvar a Deus quando está sobrando é fácil. Louvar a Deus quando está vendendo é fácil. Louvar a Deus quando se mora numa casa, você acaba de comprar uma casa top, é fácil. Acabei de realizar um sonho, comprei um carro dos sonhos, glória a Deus, louvado seja Deus. Tá com o tanque cheio, louvado seja Deus. Os filhos estão bem, estão sadios, louvado seja Deus. Quando as coisas estão indo tudo bem, é fácil louvar a Deus. Só que aqui Abacuque ele nos ensina que, independente, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu chego lá para olhar e a figueira às vezes não dá fruto como eu queria. Ainda que não haja fruto na vide. Pensa, dá o dia da colheita, outras lavouras colheram e eu chego lá para pegar. E naquele dia, o que eu tenho que fazer? Aqui Abacuque ele nos exorta aqui, a se alegrar no Senhor. Tem uma passagem que fala assim, tem de bom ânimo sempre que passar por provação. Tem de bom ânimo sempre que passar por provação. Por quê? Porque Deus só prova aquilo que Ele ama. Quantas pessoas vocês conhecem que vivem a vida ao léu, vivem a vida desorganizada, vivem a vida bagunçada, vivem de qualquer jeito, e você olha e fala assim, mas essa pessoa está prosperando. Essa pessoa às vezes está enriquecendo, porque prosperar é diferente. Essa pessoa está enriquecendo. E às vezes pensamos assim, mas espera aí, essa pessoa faz isso, e as coisas estão indo, e às vezes eu nem tenho esse tipo de comportamento, e às vezes as coisas para mim dão uma travada. Como assim? Estou passando por provação? Por quê? Porque o propósito de Deus com quem Ele ama, Ele vai exortar Ele vai podar para poder dar o fruto, mas não é o fruto que eu quero. É o fruto que Deus me escolheu para dar, mediante ao que Ele me chamou. Ou seja, Deus só prova que Ele ama. E é justamente nesse momento para mostrar o quê? Para mostrar que mesmo no tempo da aprovação,
eu me alegro no Senhor. Porque se eu me alegro é porque eu tenho a certeza que Deus tem algo melhor para mim. Tem uma frase que eu gosto muito dela, até das honras, que ela é da Camila Vieira, que ela fala assim, que o tolo fala do que vê. O tolo chega, vê a vinha, não tem uva. Ele vê vai na videira, não tem fruto. O tolo, o que ele fala? Ele reclama, ele se chateia com aquilo, ele se compara com outras circunstâncias, às vezes com outras estações dele, outras estações de outros, e o tolo, naquele momento, o que ele fala? Ele reclama. Ele reclama, ele se chateia e fica de mimimi. E aqui Abacuque fala para a gente sermos totalmente o oposto. Eu me alegrar no Senhor. Identificar qual que é o propósito. Qual que é o propósito de não ter dado fruto? Será que não é para mim trocar o fruto? E questionarmos a Deus. E naquele momento Deus está querendo, nos exortando para testar o nosso coração, para saber, peraí, será que realmente a sua alegria ela está nas coisas? A sua alegria ela está nos resultados? Quando foi no sábado, teve uma venda do método, né? E quando a Nada pegou e chegou e falou assim, nossa, o dia que eu vendo, eu fico mais alegre, eu fico toda alegre. Isso é bom? Aí eu vi uma coisa essa semana agora, até do Pablo. O Pablo falou assim, se vendeu, se alegra. Se não vendeu, se alegra. Se a gente for olhar pela ciência, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer para o meu cérebro que ele só libera dopamina quando aquilo me traz felicidade. Quando eu tenho resultado. Se eu não tenho resultado, então logo eu me entristeço. E tem que tomar cuidado muito grande disso, porque se a gente for pegar, exemplo, pessoas que têm comportamentos aprendidos de infância, de viver triste, de viver insatisfeito, de viver naquele loop de ser chateado, de ser contrariado, de ficar com raiva, de ficar triste, automaticamente ele já não consegue mais ver comemorar nas coisas boas e, consequentemente, ele é como se fosse uma droga. Acontece uma coisa boa, ele espera a coisa ruim para quê? Usar daquele vício. E às vezes eu olho e falo assim, peraí, por que eu dou mais emoção, por que eu dou mais instinto, eu emprego mais emoção quando as coisas é ruim do que quando as coisas é boa? Logo o meu cérebro entende o quê? Eu vou buscar só coisa ruim. Por quê? Porque nas coisas ruins eu trago aquela emoção da minha infância. Aqui eu aprendi. E aqui Deus está nos ensinando aqui a como reprogramar nossas crenças. As nossas crenças de quê? De insatisfação, as nossas crenças de lamuriação, as nossas crenças de reclamação, as nossas crenças de chateação. Como? Porque ele diz assim, ó, ainda que a figueira não floresça, ainda que não saia como eu quero, ainda que eu não venda. Ele não quer dizer que é para mim ficar alegre. Não. Em todos os momentos eu devo entender que em todas as circunstâncias, independente da circunstância, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é com fruto, ela é sem fruto, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei do Deus da minha salvação. Se está ruim, Deus tem salvação. Se está bom, a honra é dele. Eu me alegro porque a honra é dele. Se está ruim, eu me alegro porque tem salvação, porque tem esperança. Então, consequentemente, eu estou sempre trazendo a consciência de que a minha alegria ela vem pela fé em Deus e não pela circunstância, não pelo resultado. Porque se quando o resultado vem, eu não confio que foi Deus que proveu que aquela salvação vem dele, que aquele resultado vem dele, o que eu acho? Eu acho que eu sou bom. E quando eu acho que eu sou bom, eu estou tirando a glória de quem é devido. Então deu certo, a glória é dele, porque ele é o Deus da minha salvação. Deu errado, todavia me alegrarei, porque ele é o Deus da minha salvação. Ou seja, é um comportamento, é um novo padrão. É um novo comando. Ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei. Bruno, e se a figueira florescer? Louvado seja Deus, o Deus da minha salvação. Eu já esperava disso. Por quê? Porque ele é o Deus da provisão, ele é o Deus da minha salvação. Teve venda, bateu meta? Louvado seja Deus. Não teve? Todavia me alegrarei. E quando eu me alegro, Deus me dá o discernimento, me dá as pessoas certas, me dá o discernimento certo, o comportamento certo, a estratégia certa. Aí vem o Deus da minha salvação
e me traz aquilo que eu preciso mudar, aquilo que precisa ser mudado para poder acessar as bênçãos dele. Quarto ponto, Deus espera que você o coloque em primeiro lugar. Como Deus quer que colocamos ele em primeiro lugar? Provérbios 3, 9 e 10 diz assim, ó, honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fortemente dos teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Primícias não é sobra. Primícias são prioridades. Deus não quer apenas uma parte da vida, Deus quer a primícia. E o que é a primícia? A primícia eu estou honrando a Deus e dizendo que eu sei que não faz falta, porque o Senhor é o Deus da minha salvação, o Senhor é o Deus da minha provisão. Consequentemente, eu abençoo, eu dou, eu entrego e devolvo a primícia, não no sentido porque eu sei que vai trazer mais, mas é no sentido porque eu confio tanto que Deus sempre tem mais para mim, que isso não faz falta. Na matemática, o que vale mais, 90 ou 100? 100. Na via de regra, 100. Só que o extraordinário de Deus, o plantio do reino, 90 sempre vale mais que 100. Tem um mentor muito bem sucedido, hoje ele fatura coisa de bilhões. A gente está faturando casa de bilhão por ano. E eu vi a história dele essa semana e lá ele conta que chegou um estrategista, um perito lá, e o cara é especialista em construção patrimonial e crescimento patrimonial. E, consequentemente, o cara que trabalha com ele, que cuida dos bens dele, cuida do patrimônio dele, pegou e falou assim, olha, eu posso abrir os números para ele analisar o crescimento da empresa, o que pode... Aí ele falou assim, pode abrir. Aí ele abriu, o cara falou assim, olha, pelo que eu tô vendo aqui, tem uma coisa que tá te atrapalhando enriquecer mais. Tem uma coisa que tem te atrapalhado, que se você não tivesse tido esse comportamento, você teria X% a mais de patrimônio. E ele falou assim, o que é? Ele falou assim, eu tô vendo aqui que você doa 20% para caridade. Ele falou assim, ok. Ele, pois é, mas isso aqui tá te atrapalhando a enriquecer. Aí ele falou assim, tá me atrapalhando? Tá, como? Ele falou, não, se você pegar esse valor, recolocar ele e colocar um valor X por mês, em vez de você colocar percentual, você coloca um valor X. Não precisa colocar um percentual, coloca um valor X por mês, que não agrida tanto os seus ganhos e não agrida tanto o crescimento do seu patrimonial. E ele virou pro cara e falou assim, você acredita que isso está atrapalhando o meu enriquecimento? É. Você acha que X a mais hoje, para mim, de patrimônio, mudaria o que na minha vida? Mudaria o que no meu estilo de vida? Uma Ferrari a mais? Você já tem uma Ferrari a mais? Uma casa a mais? De praia a mais? Você já tem casa de praia? Um investimento a mais nisso? Você já tem isso a mais? O que mudaria hoje na minha vida isso? Esse X% a mais. Aí ele virou pro cara e falou assim, eu abri o meu patrimônio para você, agora eu quero que você abra o seu para mim. Quanto que você tem de patrimônio? Qual que é o seu patrimônio? E o cara ficou meio sem jeito, meio sem graça. Eu falei assim, não, eu já te abri meu patrimônio. Você veio e deu a sua opinião. E só porque você veio para me dar estratégia para alavancagem do meu patrimônio. Não discordo que você tem estratégia, não discordo que você tem perícia. Agora, se você pegar, fazer a leitura de todo o meu patrimônio até hoje e questionar que o que eu não tenho é por causa disso, eu quero ver o seu. E o cara ficou meio sem jeito lá e... Tá, você sabe o meu, qual que é a fração sua de enriquecimento do meu? É quantas vezes mais? O cara ficou meio desconcertado. Não, é bem menos que você, bem menos quanto? E o cara falou assim, não chega a dar 10%. Ele falou assim, eu acredito e concordo que você tenha estratégias que vão me ajudar na construção dos meus investimentos. Não discordo. Não discordo. E quero entender as suas estratégias. Agora deixa eu te falar um negócio. Sobre ser rico e sobre riqueza, aí eu sou perito, aí eu consigo te ensinar. Por quê?
Porque na sua conta, 100 vale mais que 80. Mas no meu propósito e para o que eu aplico, 80 vale mais do que 100. Porque isso é comportamento e mentalidade. De quem sabe que se eu colocar 10 na frente, se eu colocar 20, eu estou investindo numa terra fértil, estou dizendo a Deus que o quê? Que eu te honro com os meus bens, que eu te honro com as minhas primícias. E, consequentemente, se encherão os teus celeiros. O que é celeiros? Bens, provisão, patrimônio. E transbordarão de vinho os teus lagares. O que é lagares? O que é vinho? Alegria, paz, alegria em casa, alegria com o cônjuge, alegria com os filhos. Onde há honra, há provisão. Quinto e último ponto, que Deus espera que você permaneça em Cristo, que nós permanecemos em Cristo. João 15:7, a palavra de Deus diz assim, ó, se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos será dado. Aqui é uma promessa de Deus para nós. E essa promessa ela tem uma condição clara de quê? De permanecer em Deus. Muitos de nós, às vezes queremos algo de Deus, queremos algo de Cristo. Eu mesmo, por muito tempo da minha vida, eu sempre, só quando o fardo pesava, eu chegava e falava, usava o versículo, vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pegarei teu fardo que é pesado, darei o meu que é leve. Por muitas vezes, eu deixava chegar a um ponto de carga e peso para poder buscar a Cristo, para poder se achegar a Cristo, quando a carga já não dava mais. E por orgulho, por ego, por querer ser forte, por querer parecer ser forte, e consequentemente, toda vez que eu carrego uma carga por um tempo, que eu carrego uma mochila, um peso emocional, um peso espiritual, e não me achego a Cristo, consequentemente é a mais exatidão de que eu não estou nele. E aí, quando eu peço coisa a Deus, eu não recebo por quê? Porque às vezes eu peço só para continuar com aquela mala nas costas, com aquilo nas costas, para mostrar que eu sou forte. Só que Deus me deu um discernimento essa semana. Essa é a beleza de caminhar com Cristo. Quando caminhamos com Cristo, Ele nos fala antes mesmo de nós percebermos. Deus falou assim comigo, falou assim, você não precisa pegar, esperar, pôr a mochila nas costas, esperar sentir o peso dela para poder pedir. Se a minha graça se renova todas as manhãs, antes mesmo de você pegar aquela mochila emocional, pegar aquela mochila espiritual, já me entrega ela e pega a minha que é leve. Então, peraí, permanecer em Cristo é o quê? Andar nos caminhos dele, honrar ele. A gente for pegar o primeiro ponto, permanecer em Cristo é o quê? Buscar direção, andar nos caminhos dele. Segunda coisa, honrar a presença dele. Terceira coisa, ainda que a figueira não floresça, mesmo no pior dia, me alegrar nele. Quarto ponto, colocar ele em primeiro lugar. E o quinto ponto, caminhar com ele. Como é caminhar com ele? Caminhar com ele é entender que desde a hora que eu acordo, ele está comigo. Desde a hora que eu acordo, ele está comigo. Eu não preciso chegar a um ponto de desespero, chegar a um ponto de perder família, perder saúde, perder casamento, perder empresa, perder negócios, perder parcerias, perder dinheiro, perder salvação, para poder me achegar a Cristo. E Deus falou muito forte comigo, falou assim, antes mesmo de acordar, antes mesmo, levantou, não precisa pôr a mala nas costas, já me chama. Se eu sei que eu vou cansar com aquele peso, é um perdão, o que é? É um perdão? É é uma culpa? É um desânimo? É um desespero? É uma desesperança? Já chego e falo, Jesus, o Senhor falou, vinde a mim, vós que estáis cansados. Só de olhar para essa mala, eu já me sinto cansado. Só de olhar para essa mala de culpa, de não perdão, de perdoar pai, de perdoar mãe, de perdoar alguém que fez alguma coisa. Porque não é de nós. Nós não vamos conseguir perdoar pessoas. É da nossa carne querer vingança. O orgulho sempre vai falar no nosso ouvido. Você está assim. Quantas pessoas deixam de prosperar
para mostrar para os pais, para mostrar para a mãe que eu não prosperei porque você fez isso, eu não prosperei porque você fez isso. Se você não tivesse isso, isso é uma sina maligna do inimigo querer colocar na nossa, imputar um comportamento em nós para poder vingar de alguém. E quando eu identifico isso, já olho essa mala que está pesada, eu já acordo o dia falando assim, Deus, Jesus, vinde a mim, o Senhor falou, vinde a mim vós que estáis cansados. Eu estou cansado de só olhar para essa mala. Quanto tempo eu venho carregando essa mala? Aquela cliente chegou aqui, uma senhora de 70 anos, e disse que estava com uma dor na cervical. E eu virei para ela e falei, mas o que é? Ela falou, não, já fui no médico, já tomei remédio, fiz isso. Mas eu conversei com o médico e ele falou para mim que pode ser porque com 9 anos de idade eu carreguei uma lata de água na cabeça. E pode ser que a cervical veio e através disso inflamou. Foi 70 anos inflamado. Aí Deus foi e me deu discernimento. Não é, filho? Não é 70 anos. Ela carrega todo mundo nas costas, não se prioriza. Ela carrega todo mundo nas costas. E ela não pede ajuda. Por quê? Porque ela tem que ser a mais forte da família. E quando ela começou a falar, ela falou assim, eu sou a filha mais velha de 10 filhos. Então você sempre teve que carregar todo mundo nas costas, sempre. Até hoje a minha irmã de 50 anos me liga pedindo ajuda. Eu falei assim, quem te ajuda? Quando você precisa de ajuda? Ela não tem quem se ajuda. E naquele dia eu falei pra ela, eu falei assim, não se trata de carregar uma lata d'água. Se trata de quê? De você estar carregando uma mala por tanto tempo. E você de olhar no rosto dela, você vê frustração, você vê alguém que nunca se cuidou, alguém que nunca se priorizou, alguém que o filho de quase 40 anos mora na casa dela ainda, montado nas costas dela. E às vezes ela falta o quê para poder resolver isso? Alguém que carrega a mala emocional dela. Naquele momento, Deus falou comigo, falou, fala pra ela que ela não precisa carregar essa mala, me dá esse fardo. Mas é só se ela quiser. Então, se você tem alguma mala emocional, entrega ela para Cristo. Alguma mala, uma culpa, um medo, um ódio, um perdão que você tem que liberar. Conversa com Jesus, fala para ele, Jesus, permanece comigo, leva essa mala até eu nem perceber que ela existe mais. Finalizar, buscar direção, honrar a presença, manter a alegria pela fé, colocar Deus em primeiro lugar e permanecer em Cristo. Em Apocalipse 21:5, para encerrar, a palavra de Deus diz assim, eis que faço novas todas as coisas, mas Deus só faz o que é novo quando encontra o coração disposto. Gostou da mensagem? Curte, comenta, envia para alguém que precisa. E até o próximo vídeo.